Olá pessoal, vamos dar continuidade agora à nossa segunda unidade, de matemática, Eu me chamo Herberson e vamos para o tema 2, tabelas, certo? Nesse slide aí de número 9, nos diz o seguinte: as tabelas estão presentes em várias atividades e são usadas para os mais variados propósitos. Em muitas atividades profissionais, utilizam-se tabelas para expressar melhor e de modo direto a relação entre duas grandezas que variam, certo? Resumindo, pessoal, para que servem as tabelas? Elas possuem um propósito de nos mostrar de maneira mais eficaz os dados. Que dados? Qualquer tipo de dado. Pode ser quantidade de pessoas, pode ser quantidade de dinheiro, quantidade de automóveis, certo? É só uma maneira melhor de representar esses dados. Quando a gente fala de dado, ele pode ser de diferentes grandezas. Lembrando, pessoal, que é grandeza? É o modo como mensuramos determinados objetos, determinadas dimensões. Só para relembrar, exemplos de grandeza: velocidade, tempo, comprimento, certo? Existem dois tipos de modo geral de tabelas, certo? Porém, elas seguem uma estrutura muito semelhante uma com as outras. Como assim? A tabela ela é composta sempre por um título, como a gente pode ver aí, essa tabela azul do lado esquerdo. Qual é o título dela? Turistas segundo a nacionalidade, certo? Então, ela possui um título, um cabeçalho, que, no caso aí da tabela azul, o cabeçalho vem dizendo o quê? A nacionalidade e o número de turistas. Aí logo abaixo vem os dados e, por último, a fonte. Resumindo a estrutura geral das tabelas, certo? Título, cabeçalho, os dados e embaixo a fonte. Certo? Existem as tabelas simples, que são usadas para representar a relação entre uma informação e outra. Como assim as tabelas simples? No caso aí, a gente tem um exemplo aí do lado esquerdo de uma tabelazinha azul, onde mostra a nacionalidade e o número de turista. Ou seja, sobre essa variável aí, nacionalidade, eu só tenho uma única informação, certo? Por isso que ela é dita como uma tabela simples. No caso aí da tabela do lado direito, ela é chamada de tabela dupla. Por quê? Porque ela nos fornece mais de uma informação sobre a minha grandeza. No caso aí, grandeza ou objeto, No caso aí são cidades, certo? São municípios. Porto Alegre nos forneceu duas informações sobre Porto Alegre, que foi o quê? O PIB e a participação no Rio Grande do Sul, RS, certo? Então, de modo geral, é bem simples. Existem tabelas simples e tabelas duplas. As simples relacionam um produto com o outro, certo? Ou uma nacionalidade com um número de turistas, que é o exemplo que a gente teve aqui. E a tabela dupla nos dá mais de uma informação sobre um determinado elemento, certo? Outro exemplo, para simplificar mais ainda, é a questão das tabelas de produtos de supermercado. Por exemplo, arroz. Arroz é R$ 4,50, óleo R$ 8,00. Então, isso é uma tabela simples. Por quê? Porque só tem uma grandeza, que é o produto, e o valor, certo? E, para complementar aqui, a tabela tem essa estrutura básica, que é o título, cabeçalho, os dados embaixo, e por último a fonte, certo? No slide de número 10, temos o seguinte: essa tabela relaciona o preço de uma corrida de táxi em função da distância percorrida. Notem, pessoal, aí que a gente já tem uma aplicação das tabelas no nosso cotidiano, certo? Ocorre que
quando o táxi inicia a corrida, o taxímetro parte de uma quantia fixa pré-estabelecida chamada de bandeira, que nesse caso é de R$4, certo? Então temos aí, pessoal, nessa tabela aí, ó, no caso aí, o título, não tem um título, mas a gente poderia dar um título a essa tabela, poderia ser o quê? Valores de corridas, né? Então, ó, especificando, ele especificou o que? Táxi comum, certo? O cabeçalho aí seria o que? A distância percorrida e o preço. Pessoal, se eu perguntar assim para vocês, essa tabela aí que a gente está vendo aí no slide 10, ela é simples ou ela é dupla? Simples, né, pessoal? Por quê? Porque eu só tenho a distância percorrida e o preço que foi pago, certo? Pessoal, nessa unidade 2, os conteúdos vão se correlacionando, certo? No tema 1, nós falamos sobre fórmulas, certo? E equações. Nesse tema 2, vamos falar sobre tabelas. Porém, a tabela também se relaciona com as fórmulas, certo? Ó, sabe-se que a bandeira 2, sabe-se que a bandeira é B, R$4. Escolha as corridas de 5 e 10 km para definir o valor pago para cada quilômetro rodado. Ou seja, pessoal, ele está pedindo o quê? Ele nos deu a tabela e está pedindo que a gente extraia essa informação da tabela. Quanto é que vale o quilômetro rodado nesse táxi? Quanto é que eu pago para rodar cada quilômetro nesse táxi? Certo? Então ele utilizou a seguinte ideia. Se P é o preço da corrida e B a bandeirada, que é o preço fixo, né? Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar esse valor de P, que é o preço que eu vou pagar, menos a bandeirada, que é o valor fixo, e vou dividir pela quantidade de quilômetros que eu rodei, certo? Vamos para a lousa, para a gente entender melhor, tá bom? Bem, pessoal, ó, ele nos pediu o quê? A gente definir o valor pago para cada quilômetro rodado, certo? E pediu para que a gente pegasse como exemplo se eu rodasse 5 km ou 10 km. Me pediu esses dois exemplos aqui, certo? Vamos utilizar esse exemplo 5 aqui. Ele está pedindo simplesmente que eu diga o quê? O preço por quilômetro. Vou botar o PQ aqui, ó. Certo? Preço por quilômetro. Então como é que eu vou extrair essa informação daqui? Pessoal, ó, ele não comentou nada de fórmula, ele não pediu fórmula, nada. A única coisa que ele está pedindo é para a gente saber quanto é o preço do quilômetro que a gente vai pagar por quilômetro, aliás, certo? Então a gente meio que vai ter lá lógica para poder extrair aí, certo? Então, ó, vamos supor que eu rodei 5 quilômetros. Então, eu paguei quanto? Preço total, P, né? Vou chamar só de P. Aliás, eu quero o quê? O preço por quilômetro. A cada quilômetro. O preço por quilômetro é quem? Nesse exemplo aqui, ó, de 5 quilômetros, eu paguei quanto? Paguei R$11,50 menos a bandeirada. Por que eu estou fazendo menos a bandeirada? Porque ele quer saber o preço que eu pago por quilômetro rodado. A bandeirada eu já pago mesmo que eu não rode nada. Só em entrar no táxi eu já estou pagando aquele valor, certo? Que no caso, esse valor aí é de quanto? R$4, ó. Certo? Então no caso aqui, ó, eu estou pagando quanto? Menos a bandeirada. No caso aqui eu vou pagar R$7,50. Certo, pessoal? Mas aqui ainda, ó, é só um preço que eu estou pagando sem a bandeirada. Só isso. Mas o que ele está me pedindo que é o preço por quilômetro. Então como é que eu vou saber aí, ó? Então ele pagou R$7,50 para rodar quantos quilômetros? 5. Né? Então eu vou pegar esses R$7,50
e vou dividir por 5. Agora sim, eu vou ter o quê? O preço do meu quilômetro rodado, que vai ser 1,50. Certo? Só para recapitular aqui, ó. Pessoal, ele não pediu fórmula, ele só pediu para a gente extrair essa informação daqui. Então, utilizando a lógica, preço por quilômetro rodado é igual ao quê? Eu entro dentro, já pago, aliás, quando eu entro dentro do carro, eu já pago R$4. No exemplo que eu estou utilizando, no total, eu paguei R$11,50, ou seja, eu paguei R$11,50 menos R$4. Por que esses R$4? Porque não tem nada a ver com a quantidade de quilômetros que eu rodei, certo? Então, eu tirei. Deu quanto? 11,50 menos 4, 7,50. Por que que eu vou dividir por 5? Porque eu rodei 5 km. Ou seja, eu paguei 7,50 para poder rodar 5 km. Então, pessoal, ó, eu vou pegar esses 7,50 e vou dividir por 5. Por quê? Porque 7,50 foi o valor que eu paguei para poder rodar 5 km. Então, eu divido por 5 para mim poder saber quanto equivale cada quilômetro que eu rodar, certo? Então, 7,50 dividido por 5 é igual a 1,50. Tranquilo, né? Outra. Ele também pediu para a gente fazer a mesma coisa rodando 10 quilômetros. Então, quanto é que eu vou pagar por quilômetro rodado se eu rodar 10 quilômetros? Inicialmente... Quando eu terminei a corrida, eu paguei R$19. Certo? Pessoal, mas eu pago R$19 incluindo a bandeirada, que é quando eu entro dentro do carro sem rodar nenhum quilômetro. Então, eu tenho que tirar menos R$4, porque ele não está relacionado com a quantidade de quilômetros que eu vou rodar no carro. Então, tirando isso aqui, e depois... eu vou fazer o quê? Vou dividir pelo quilômetro que eu rodei. Que eu rodei quantos quilômetros? 10. Certo? Então, fazendo isso aqui, eu encontro o resultado. Fazendo passo a passo aqui, ó. Então, foi o que eu fiz. Terminei a corrida, paguei R$19 menos R$4 da bandeirada, porque não conta com um quilômetro rodado. Isso aqui vai dar 19 menos 4, certo? Dividido, estou fazendo por parte, certo? Eu já poderia dividir aqui pela quantidade de quilômetros que eu rodei, mas é só para ficar mais didático, certo? Ou seja, 19 menos 4, que foi a taxa que eu paguei, deu R$15. Porém, com esses R$15 eu rodei 10 quilômetros. Então, quanto é que vai valer cada quilômetro que eu rodei? Só eu dividir por 10, certo? Lembrando, né, pessoal, da aula passada, que eu dei um bisuzinho, como é que eu fazia essa divisão aqui, né? De 15 dividido por 10. Basta eu fazer o quê? A vírgula está bem aqui, não é? Então, eu volto uma casa. Então, fica 1,5, certo? Que é o quê? Que é o que? 1,50 por quilômetro. Resumindo, pessoal, quando eu rodo 5 km ou quando eu rodo 10 km, o preço por quilômetro rodado é o mesmo, não vai se modificar, é 1,50, certo? E aqui, retornando aqui essa questão, se você tiver dificuldade em fazer R$7,50 dividido por 5, você pode esquecer questão da vírgula e pode fazer normal, 750, tira a vírgula, esquece a vírgula, dividido por 5. Aqui, 7 dividido por 5 dá 1, sobra 2, vem 5, certo? 25 dividido por 5, quanto é que vai dar aqui? 5, né, pessoal? Então, aqui fica 25. Ainda tem um zero lá. O que é que eu posso fazer aqui? Acrescenta aqui, né? Ou seja, daria 150. Mas como eu pedi para vocês esquecerem a vírgula,
Aí eu ponho depois a vírgula aqui no final, 1,50. Nesse outro exemplo aqui, para demonstrar como foi feita essa conta aqui, 15 dividido por 10, 15 dividido por 10, só dá 1, né? Porque se fosse 2 vezes 10 daria 20, então aqui fica 10, subtraio, sobra 5, não tem nenhum número aqui para me descer, então eu acrescento um zero e ponho uma vírgula aqui, certo? Então 50 dividido por 10, 5, 1,5, R$1,50 por cada quilômetro. Bem tranquilo, né? Certo? Pessoal, ele não, é como eu reforçando novamente, ele não me pediu fórmula alguma. Mas e se eu quisesse fazer a fórmula para facilitar a minha vida, eu poderia? Poderia. Então, qual seria a fórmula que representaria o meu valor a pagar, meu preço que eu vou pagar nesse táxi? Vamos supor, eu quero uma equação, uma fórmula que me dê o valor que eu vou pagar, rodando qualquer quilômetro que seja. Uma representação, né, que é a fórmula. Como é que eu faço? Pessoal, ele me disse o quê? Que quando eu vou entrar dentro do carro, eu já pago quanto? R$4. Certo? Mas, pessoal, eu não sei quantos quilômetros eu vou rodar, porque eu estou fazendo a fórmula. Pode ser 5, 10, 20, 30, pode ser qualquer valor. Então eu ponho o quê? X. 4 mais X. Certo? Para cada quilômetro que você rodar, você vai pagar quanto? Não é 1,50 que a gente não achou aqui? 1,50. Pode ser 1,5, é a mesma coisa. Certo? Então, pessoal, aqui já está a fórmula. Certo? Ou também poderia ser assim, T é igual a 4 mais X vezes D. Quem é esse X? Aliás, ao contrário, né? 1,5 vezes D. Ou seja, R$4, que é o valor que eu já pago da bandeirada, mais 1,50 por quilômetro, por distância rodada. Então, minha equação ficaria dessa forma aqui, certo? Eu também poderia fazer o quê? Esquecer esse pontinho aqui, né, pessoal? Poderia ser representado graficamente dessa forma aqui, né? 1,5D. O X, tanto faz, porque é uma variável. Eu coloquei D de distância, mas poderia ser o X, né? Eu coloquei aqui X, não interessa. Então quer dizer, com essa fórmula aqui, eu poderia encontrar qualquer valor em qualquer quilômetro rodado? Sim, o valor que a pessoa iria pagar. Se a pessoa rodar 100 quilômetros, como é que eu saberia quanto a pessoa iria pagar no final? Só era substituir o 100 aqui, né, pela distância. Ficaria 4 mais 1,5 vezes 100. E me daria o valor que eu teria que pagar. Mas, lembrando, ele não pediu a fórmula. Mas se eu construir a fórmula, fica muito mais fácil, certo? Bem, pessoal, vamos agora resolver alguns exercícios, certo? Na página 64 do material de vocês, tem a primeira atividade aí, certo? Está no nosso slide 11. Uma companhia de táxi cobra R$4,50 pela bandeirada e R$2,30 por quilômetro rodado. Construa uma tabela de preço para os 10 primeiros quilômetros rodados, certo? Ou seja, aí no slide, depois vocês podem acompanhar que tem essa tabelinha aqui e vai até o número 10 aqui no final. Então ele está pedindo para a gente colocar os valores que vão ser pagos, certo? Porém, ele nos deu o quê? Que era R$4,50 mais o preço do quilômetro rodado é R$2,30. No caso aqui, ele só rodou 1, então ficou com R$4,50 mais R$2,30 de 1 km rodado, que deu igual a R$6,80. Então, no caso de 2 km, como é que eu faria isso aqui? Colocaria R$4,50 mais 2 vezes o valor do quilômetro rodado, que no caso é R$2,30. 2 vezes R$2,30, certo? E aqui, da mesma forma. Seria R$4,50 mais 3 vezes. Por que 3 vezes R$2,30? Porque ele rodou 3 km. Cada quilômetro equivale a R$2,30, certo? 4 da mesma forma, R$4,50 foi o valor inicial, mais 3 vezes R$2,30.
3 não, né, pessoal? Por que não é 3? Porque ele rodou 4 km. 4 km. E 5. 4,50 mais 5 vezes 2,30. De novo. 4,50 mais 6 vezes 2,30. Certo? Então, aqui eu já tenho um esquema para mim poder resolver e saber quanto foi que eu paguei quando eu rodei 2 km, 3 km. Reforçando novamente, né, pessoal? Ele não falou em fórmula aqui. Eu apenas estou imitando o que ele fez aqui inicialmente, ó, no preço. Ele colocou o meu valor fixo, depois o valor do quilômetro rodado e somou, né? Então, como seria a nossa fórmula aqui, né? Eu colocaria o valor que eu vou pagar, que é o preço, seria igual a... Eu tenho a taxa fixa, que é a bandeirada. Seria o quê? 4,50 mais 2,30, 2,3 vezes a distância que eu percorrer. Então, essa aqui é a minha fórmula. Eu poderia, por exemplo, se fosse 1.000 quilômetros, fosse 75 quilômetros, só era substituir aonde? Aqui no D. Resumindo de novo, o preço que eu vou pagar é o quê? É o 4,50 da bandeirada que eu pago assim que eu entro, sem rodar nenhum quilômetro, mas para cada quilômetro eu vou pagar o quê? 2,30. Se eu rodar 1 quilômetro, 2,30. Se eu rodar 2 quilômetros, 4,60. Somado com 4,50 aqui, né? Então, vamos resolver aqui as contas, né? Vou colocar aqui para ficar melhor. Aqui eu tenho 4,50 mais. Quanto é? 2 vezes 2,30. Pessoal, aqui, como são valores que a gente costuma utilizar, então a gente pode fazer de forma direta, né? 2 vezes 2,30. Então, fica 4,50, 2,30. Pessoal, ó, como é que eu faço essa soma aqui? Estou fazendo esse passo a passo porque tem gente que tem dificuldade, certo? Então, como é que eu faço isso aqui? Aliás, 4,50 mais 2 vezes 2,30 é 4,60, certo? Então, 4,60 aqui. Pessoal, quando eu vou somar valores, né, decimais, valores quebrados aqui, só é pôr a vírgula embaixo de vírgula. 0 mais 0, 0. 5 mais 6, 11. 4 mais 4, 8. Com mais 1, 9. Resumindo, a pessoa pagou aqui R$ 9,10, certo? Vamos reforçar aqui, ó. Eu não sei fazer 3 vezes 2,30, né? Como é que a gente faz? Eu poderia somar 2,30, 2,30, 2,30 ou fazer a multiplicação, 3 vezes 2,30. Outro modo de eu fazer, pessoal, ó, eu esqueço a vírgula, finjo que ela não está aí, multiplico normal, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 2, 6. E no final, quando eu tiver feito essa multiplicação aqui, eu faço o quê? Põe uma vírgula aqui, ó. Então quer dizer que 3 vezes 2,30 é 6,90. Certo? Só para dar uma reforçada. Então, no caso aí, ó, ficaria com 4,50 mais 6,90. Então, eu vou somar isso aqui, né, ó. 4,50 mais 6,90. Lembrando, vírgula embaixo de vírgula, certo? 0 mais 0, 0. 5 mais 9, 14. 4 mais 1, 5. 6, 11. Então, no caso, a pessoa pagaria aqui quanto? 11,40. Certo? E nesse outro caso aqui, ó, 4 vezes 2,30. Como é que a gente poderia fazer? Fazer parte por parte, né, pessoal? 4 vezes 2,30. Esqueço da vírgula, ela não existe. 4 vezes 0 é 0.
4 vezes 3, 12. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. Eu não tinha esquecido as vírgulas? Não era duas casas? Então eu volto novamente aqui. Então fica 9 e 20, certo? Então 4 vezes 2 e 30 dá 9 e 20. 9 e 20, agora eu vou fazer o quê? 4 e 50 mais 9 e 20. 0 mais 0 dá 0, 5 com 2, 7, 9 mais 4, 4 mais 9, 13. 13,70, certo? Ou seja, então aqui eu vou pagar 13,70, certo? Então, pessoal, aqui, ó, como está de quilômetro em quilômetro, outra maneira que eu poderia resolver, para não ficar resolvendo essas continhas aqui, ó, uma de cada vez, e multiplicando 3 vezes 2,30, depois 4 vezes 2,30, e depois somando com 4,50, eu já poderia ir somando esse valor aqui, ó, com 2,30. Por quê? Ele não só vai aumentar um a mais, ó, 5, 6, ou seja, ele está aumentando o quê? De um para o outro, ele aumenta 2,30. Então, no caso, para mim saber quem seria esse próximo valor aqui de 5 km, ó, só iria aumentar o quê? 2,30. Então, eu coloco 13,70 mais 2,30. 0 com 0 dá 0. 7 com 3 dá 10. Põe uma vírgula aqui embaixo. 3 mais 2, 5 com 1 de cima, 6. 16 reais. Fica até mais prático, né? Ah, e agora, com 1 de 6, como é que eu faço? Somo mais 2,30. No caso aqui, ficaria 16, 17, 18, mais os 30 centavos. Então, ficaria 18,30. Bem tranquilo, né, pessoal? Aí, o item B, pessoal, está nos perguntando o seguinte, ó. O preço pago por uma corrida de 6 km é o dobro daquele pago por uma corrida de 3 km. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: por que, aliás, ele está perguntando se é o dobro ou não. 6 km ele pagou o quê? 18,30. É o dobro de 11,40? Não, né, pessoal? Se fosse só o 11 aqui, já daria R$ 22,80. Então, não é o dobro, certo? Então, a resposta do item D é não. Agora, por que que não? Por que que não é o dobro? Por causa da bandeirada, né, pessoal? 4,50. Certo? Porque aqui ele também continuou pagando 4,50. Certo? Só seria o dobro se ele também o quê? Dobrasse o valor de 4,50. Por exemplo, se ele pagou 4,50 aqui em 3 e o valor da bandeirada também fosse o dobro, aí sim seria o mesmo valor, não é? Porque ele pagaria 4,50 aqui e pagaria o que aqui? R$ 9,00, que é o dobro, certo? Mas não dobrou esse valor. O valor continuou o mesmo. Mas percebam que 3 vezes 2,30, vamos fazer aqui bem rápido. 3 vezes 2,30, ó. 9, 3 vezes 2, 6. Dá 6,90. Ah, então se eu fizer 6 vezes 2,30 é para dar o dobro. Lógico, né, pessoal? Vamos ver se isso acontece. 6 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. 2 vezes 6, 6 vezes 2, 12, 13. 13,80. Então, pessoal, ó, percebam que aqui, ó, se eu levasse em consideração apenas a quilometragem rodada, realmente seria o dobro, certo? Mas como tem a taxa fixa inicial, que não dobra, então os valores não são o dobro, certo? Bem tranquilo, né? No item C, tem o seguinte, ó. Escreva a fórmula que relaciona, ó, pediu para a gente escrever a fórmula. Escreva a fórmula que relaciona o preço P em função do quilômetro D. Ah, pessoal, tem uma coisa importante aí, né? Em função. C. Ele quer P, relembrando aquele conceito, né? Quando ele fala, ó, P em função, ou seja, igual, em função de quê? Então, isso que ele for me dizer agora, eu vou pôr do outro lado, ó, P em função de
D. Ou seja, o valor P vai variar com D. O valor de P vai depender do valor de D. O valor de P está em função de D. Então, no caso, a gente já tinha feito a fórmula anteriormente, né? Então, fica P igual a 4,50 mais 2,30 D. Pronto. A gente já tinha feito a fórmula anteriormente, certo? Ou seja, P em função de D. Consequentemente, iria ficar o P do lado e o D do outro, ó. Certo? Aí, quando a gente vai visualizar, né? 4,50 do valor fixo e 2,30 por cada quilômetro que eu rodo, por cada distância. Então, está aqui nossa formulazinha, né? Tranquilo, né? Bem, pessoal, dando continuidade aí, ó, na página 65, tem a questão 2, certo? Está no nosso slide de número 12. Sabendo que um alqueire paulista equivale a 24 mil metros quadrados, construa uma tabela de 5 colunas que faça a conversão de 1 a 5 alqueires para metros quadrados. Ou seja, pessoal, ele nos deu essa tabela. Aliás, ele pediu para a gente construir uma tabela, certo? De 5 colunas. 1, 2, 3, 4, 5. E pediu para a gente botar os valores de alqueire. Então, como é que eu vou fazer isso? Ele nos disse que o primeiro aqui vale quanto? 24 mil. 0, 0, 0. Certo? Então, o 2 vai valer quanto? Vamos só utilizar a lógica, certo, pessoal? Raciocínio. Se 1 é 24, 2 vai ser o quê? O dobro. Vai ser o quê? O dobro de 24? 48 mil. Ah, pessoal, isso aqui também serve para a gente utilizar o seguinte, ó. Perceba que nós estamos na casa aqui, ó, na milhar, certo? Então, eu posso fazer o quê? Eu posso isolar esses 3 aqui, ó, e, como eu posso dizer? E só ir dobrando o valor 24 aqui, ó. Como assim? Aqui eu não fiz 2 vezes 24. É o quê? 48. No final, eu só acrescento os 3 zeros, para facilitar minhas contas, certo? E aqui, ó, é 3. Então, vai ficar o quê? 3 vezes 24, certo? E aqui, 4 vezes 24. Depois 5 vezes 24. Certo? Eu tenho 2 formas de fazer isso aqui. Eu posso fazer 3 vezes 24 assim, ó. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6 com 7. Daria 72. Certo? E acrescentaria os zeros. Ou eu colocaria o valor anterior, ó, 48. E somaria com 24, que daria o mesmo resultado, né? 8 dá 12 aqui. 4, 5, 6, 7, 72, certo? Tanto eu posso multiplicar o 24 aqui normal, certo? Ou eu vou só acrescentando o quê? 24 mil, né? Em todos eles, ó. Por quê? Porque está aumentando proporcionalmente de 1 em 1. Ou seja, então eu posso fazer o quê? 72 mais 24, para saber o próximo valor. 4, 5, 6, 7, 8, 9. E, no caso, acrescento quantos zeros? Está aqui 96. 96, acrescento meus 3 zeros. E, por último, eu faço do mesmo jeito, né? Pego 96 e acrescento 24. Aqui daria 10. Aqui 10, 11, 12. Daria 120. Ou seja, 120. E acrescentaria os meus 3 zeros. Então, no caso, ficaria 24, 48, 72, 00, 9, 6, 00 e 120, 000. Bem fácil, né, pessoal? Bem tranquilo essa questão. Bem, pessoal, ó, na questão de número 3, ele pede o seguinte: consulte os jornais diários para saber qual é a relação entre o valor do dólar e o valor do real. Construa uma tabela de conversão de dólar para reais, certo? Variando de 1 a 10. No caso aqui, pessoal, vamos variar de 1 a 5 para ser mais rápido, certo?
ele pediu para a gente consultar os jornais. Então, vou supor o valor do dólar em real, certo? Vamos supor que um dólar seja equivalente a R$2, certo? Então, se você tiver um dólar, vai valer o quê? R$2. O que é que eu quero mostrar para vocês antes de iniciar? Uma coisa que a gente vai utilizar muito mesmo, certo? É a questão da proporção. Eu tenho que $1 equivale, preste atenção, ó, $1 equivale a R$2, foi o que eu coloquei. Pronto, 2R. Pessoal, com isso aqui vocês resolvem a grande maioria das questões de tabela, certo? Então, ó, $1 equivale a R$2, certo? Aí agora eu quero saber, $2 equivale a quantos reais? Aí então só eu vou fazer o quê? $2 equivale a quantos reais? Não sei. Aí eu faço o quê? Multiplico meio pelos extremos, certo? Então aqui fica x igual a R$4. Ou seja, $2 equivale a quanto em reais? Um embaixo do outro, ó, utilizando o quê? Proporção. Isso aqui é R$4. Bem, pessoal, indo pela lógica em si, eu não precisaria nem disso aqui, né? Porque se $1 vale R$2, $2 vai valer o dobro, R$4. 3 vai valer o quê? O dobro, R$6. 4, 8 e 5, 10. Porém, se fossem números quebrados aqui, né? Números decimais, e aí, como é que eu faria? Aliás, números racionais, como é que eu faria? Certo? Então a gente se utilizaria, né, dessa técnica aqui, né, de proporção. Então no caso, ó, $1 equivale a R$2, certo? Agora vamos só fazer para ver se realmente dá certo. E se eu tiver $5? $5 equivale a quantos reais, né? Então eu faço o quê? Multiplico meios pelos extremos. Então 1 vezes x igual a 5 vezes 2, 10. R$10, certo? Então, por a gente saber disso, essa questão da proporção, né, facilita a gente resolver o item B e outras questões, certo? Porque o item B, ó, já não dá para a gente construir de forma direta, tão fácil e rápido como a gente fez, certo? Por quê? Ó, ele está pedindo agora o inverso, construa uma tabela de reais convertendo para dólares. E agora, eu sei que $1 equivale a R$1. Mas agora R$1 equivale a quantos dólares? Não sei. Então eu vou o quê? Utilizar de proporção. Ó. $1 equivale a R$2. Foi o que eu coloquei aqui, não foi? R$2. Certo. Mas agora eu quero saber, R$1 equivale a quantos dólares? Então vamos lá. R$1, 1R equivale a X. Então eu faço o quê? Proporção agora. 1 vezes 1, 1. 2 vezes X, 2X. Quem eu quero saber não é o X, pessoal? Se é o X, se está multiplicando, vem para o outro lado como? Dividindo, né? Então fica X igual a 2 dividido. Aliás, X igual a 1 dividido por 2. Isso é igual a 0,5. Ou seja, R$1 equivale a 0,5 dólares. E agora sim eu poderia construir a minha ideia de proporção, porque aqui já seria o quê? O dobro, né? Aqui já seria ou metade, né? Já seria metade, ó. Como eu já confirmei essa minha ideia aqui, que o real, né, vale metade do dólar, certo? Então, eu sigo a mesma ideia aqui, ó. Então, R$2 equivale a $1, R$3 vale a R$1,50, R$4 vale a 2, 5 vale a 2,50. Ou seja, R$5 equivale a 2,50 dólares. Vamos só confirmar novamente, como a gente fez com 4 aqui, que é mais fácil. Ó. $1 equivale a R$2, certo? Então,
R$4 equivale a quantos dólares? Então, faço meio pelos extremos, x vezes 2 dá 2x igual a 4. Não está multiplicando aqui, pessoal? Vem para o outro lado como? Dividindo, né? Sempre pelo inverso. Então vai ficar como? 4 dividido por 2. Isso é igual a 2, certo? Justamente o que a gente tem aqui, ó. Bem tranquilo, né? Pessoal, não esqueça essa questão aqui de proporção. A gente vai utilizar bastante, certo?